Graças a Deus. Eu quero falar muito a respeito desse conflito entre o Irã e Israel. Muita gente não entende, muitas pessoas não compreendem que a razão deste conflito e a resposta por esse conflito está na própria Bíblia, na história. Nós devemos entender que tudo isso está acontecendo não porque existe um ódio entre o povo do Irã e o povo judaico. Não, tudo isso começa muito lá atrás. A gente sabe que tudo isso está ligado a raízes espirituais, está sob influência de religiões, influências políticas que têm alimentado este conflito há séculos. O Irã, antes de ser conhecido como Irã, ele era conhecido como a própria Pérsia. A Pérsia está relatada em várias passagens da Bíblia. E a gente pode ver isso lá no livro de Esdras, capítulo 1, versículo 1 em diante, que fala a respeito do rei Ciro da Pérsia. O rei Ciro da Pérsia, naquela ocasião, ele permitiu, ele decretou que os judeus saíssem do cativeiro da Babilônia. O rei Ciro, ele conquistou aquele território da Babilônia e decretou essa permissão através da influência do próprio Deus, que Deus tocou no espírito daquele rei e ele decretou a libertação dos judeus a fim de que eles voltassem para Jerusalém e pudessem ali reconstruir o templo do Senhor. Então, no primeiro ano já do reinado de Ciro, isso já se cumpriu a palavra do Senhor, que lá através de Jeremias o Senhor já havia determinado isso, despertado no espírito de Ciro essa declaração, essa libertação. Eu estava vendo em 2 Crônicas de 36 e Isaías 45, interessante, que há mais de 150 anos antes desse rei ter nascido, haviam profetizado que haveria um rei da Pérsia que libertaria o povo judeu a fim de que eles pudessem reconstruir o templo. Então, no início de tudo, a relação entre os persas e os judeus era até uma boa relação, segundo a vontade de Deus, claro. Porém, tudo isso mudou quando então ali surgiu um homem chamado Ramã. E você pode ver isso no próprio livro de Esther, capítulo 3, versículo 2. Ramã, ele odiava profundamente os judeus. Ramã, ele era um alto oficial do rei da Pérsia, que por sua vez foi promovido a um cargo, a uma posição de grande poder. E ele ali passou a exigir que todos se prostrassem diante do seu poder. Tamanho era o ódio que Ramã tinha dos judeus, que ele se deu conta de um homem chamado Mardoqueu, que era um judeu ali que servia, que trabalhava no palácio do rei. E esse homem, Mardoqueu, ele se recusou a dobrar os joelhos e prestar homenagens, reverências a Ramã. Lá em Esther, capítulo 3, versículo 2, diz que tudo isso encheu o coração de Ramã de ira, de ódio. E Ramã ali começou a planejar, a tentar convencer o rei a emitir um decreto anulando, sim, a ordem que Deus havia tocado no coração dele, de libertar os judeus, de libertá-los para a reconstrução do templo. Ramã, ele fez de tudo, oferecia dinheiro, oferecia ouro aos cofres ali do palácio, aos cofres reais. Ele fazia tudo isso em troca deste decreto, desta anulação. Porém, Deus usou Esther, que era uma rainha judia. Esther, por sua vez, era a prima de Mardoqueu, aquele que se recusou a dobrar os joelhos. Então Esther, ela intercedeu. Deus usou Esther para interceder ali diante do rei e revelar os planos malignos de Ramã. E assim, Ramã acabou sendo enforcado na mesma forca que ele havia preparado para matar Mardoqueu. Então você vê que tudo isso em função de um ódio, em função de um espírito de ódio. Essa história, meu querido, até hoje,
ela é lembrada, ela é celebrada pelos próprios judeus, pelo livramento que Deus deu para os judeus saindo da Babilônia, a fim de reconstruírem o templo. E tudo isso também ficou muito marcado na memória do povo que tinha a tradição da religião da Pérsia. A Pérsia, já no século XX, ela deixou de ser poderosa e aí tudo começou a mudar. Lá em 1979, aconteceu ali então uma grande revolução e o Irã então passou a ser governado pelos ayatolás. Muitos já podem até se lembrar, o Ayatollah Khomeini. Começaram ali os líderes religiosos xiitas que de maneira nenhuma reconheciam o Estado de Israel como uma nação legítima. Eles não admitiam que Israel existisse e ali eles consideravam o povo de Israel como uma afronta para o Irã. A gente pode ler mais ou menos isso lá em Ezequiel, capítulo 38, do versículo 2 em diante, que diz que a Pérsia ali, então mencionada como nação que se levantaria contra Israel já nos últimos tempos, nos últimos dias. A profecia de Ezequiel diz muito a respeito de uma grande batalha junto com Gog, da terra de Magog, e que essas nações se formariam uma grande coalizão militar junto com outras nações que estavam vindo do norte. Entenda, meu querido, até hoje o Irã vive sob a influência dos persas, a religião muçulmana dos xiitas, que não tem nada a ver com os muçulmanos sunitas, mas Ayatollah Khomeini, ele jurou varrer Israel do mapa. E essa influência maligna permanece até hoje. É conforme diz na Bíblia, né? Nós estamos esperando, crendo que Deus ele intervirá. Deus, ele prometeu ali em Ezequiel 38, 23 o seguinte: eu mostrarei ao mundo a minha grandeza, a minha santidade, e todas as nações me reconhecerão e saberão que eu sou o Senhor. Então Deus ali, ele fala a respeito disso. A invasão de Gog e seus aliados, ela será repreendida de forma sobrenatural. Deus, o próprio Deus, nesse momento vai enviar aos inimigos de Israel pragas, terremotos, fogo. E tudo isso vai acontecer para poder deixar bem claro que só o Senhor dos Exércitos, ele é glorificado entre todas as nações.